Fala, curiosos! Quando nós falamos de cruzeiros, vocês pensam em alguma coisa divertida, férias. Agora, cruzeiros deveriam ser divertidos, mas de desaparecimentos misteriosos a acidentes infelizes, aqui estão 10 vezes em que viagens de navio de cruzeiro deram terrivelmente errado. Uma das piores coisas que você pode fazer em um navio de cruzeiro, além de cometer algum crime, é pular pela borda. Um jovem de Vancouver fez exatamente isso recentemente. E embora ele tenha ganhado um rápido momento de fama na internet quando o vídeo dele saltando de um navio da Royal Caribbean se tornou viral, ele agora está banido para sempre de entrar em qualquer um dos navios deles novamente. Ele também pode enfrentar consequências legais por suas ações dramáticas. Em uma declaração da Royal Caribbean, eles disseram que o comportamento do homem foi estúpido e imprudente, que ele nem seus companheiros jamais serão permitidos a bordo de um de seus navios novamente. O nome do saltador é Nick Nadev, e ele pulou do 11º andar do Symphony of the Seas da Royal Caribbean. Este é o maior navio de cruzeiros do mundo, e pular do 11º andar não é uma façanha pequena. É essencialmente como pular do 11º andar de um prédio, exceto que em vez de cair em concretos, você pelo menos atinge o oceano. O incidente ocorreu quando o navio estava atracado em Nassau. Nick subiu na grade da varanda enquanto seus amigos riam no fundo e, então, ele mergulhou mais de 30 metros nas águas abaixo. Ele estava definitivamente bêbado na hora, já que não conseguia andar por 3 dias após bater na água. A polícia local em Nassau foi chamada, mas ninguém apresentou acusações. Infelizmente, Nick e seus amigos foram expulsos do navio e tiveram que encontrar o próprio caminho de volta para casa a partir de Nassau. Pelo menos ele sobreviveu. Esse final poderia ter sido catastrófico. Número 9. Uma queda infeliz. Uma coisa é pular de um navio de cruzeiro de propósito, mas aqui está um cara que acidentalmente caiu de um navio de cruzeiro, mas a história ainda fica mais louca. Segundo a CNN, o homem caiu do navio de cruzeiro e foi resgatado por um cruzeiro diferente, mais de 5 horas depois. Tudo começou quando o homem caiu de um navio de cruzeiro da Royal Caribbean enquanto navegava na costa de Cozumel, no México. Quando os passageiros de um navio da Disney que passavam avistaram um homem se debatendo na água. Ele foi resgatado em seguida. O homem afirmou que não tinha ideia de como caiu na água, mas foi extremamente sortudo por ter sido resgatado, considerando que estava no meio do oceano. Se o navio da Disney não tivesse passado quando passou, o homem provavelmente teria se afogado. Além disso, ele já teve sorte de não quebrar o pescoço quando caiu do primeiro navio. E, por falar nisso, como ele conseguiu flutuar na água por 5 horas seguidas é outro milagre. Passageiros do navio da Disney jogaram coletes salva-vidas na água para tentar ajudá-lo. Ele foi então retirado da água e recebeu atendimento médico antes de finalmente ser levado de volta aos Estados Unidos. Número 8. Um desaparecimento suspeito. Em agosto de 2004, uma mulher chamada Marion Carver embarcou em um navio da Celebrity Cruises, em Seattle, com destino ao Alasca. Ela achou que seria divertido viajar sozinha, mas as coisas começaram a ficar estranhas quando a filha de Marion não conseguiu entrar em contato com ela. A filha da mulher acabou registrando um boletim de ocorrência com a polícia local, em Massachusetts. Demorou uma semana inteira para que a polícia finalmente descobrisse uma transação com um cartão de crédito mostrando que Marion havia embarcado em um cruzeiro. A família descobriu mais tarde que o homem no navio da Celebrity Cruises havia relatado seu desaparecimento logo no início do cruzeiro. A maioria de seus pertences já havia sido descartada e parecia que, antes que a família pudesse investigar, o desaparecimento de Marion havia sido varrido para debaixo do tapete. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Marion depois que ela embarcou no navio do cruzeiro. Ela certamente nunca chegou ao Alasca e definitivamente nunca voltou para casa. A Royal Caribbean Cruises, proprietária da Celebrity Cruises, afirmou que não houve crime envolvido no desaparecimento de Marion, mas a família não tem tanta certeza. Segundo dados coletados por um professor da Escola de Serviço Social, pelo menos 300 pessoas caíram ao mar em navios de cruzeiro desde 2000, e cerca de 50 pessoas desapareceram em circunstâncias misteriosas, como Marion Carver, enquanto estavam em um navio de cruzeiro. Número 7. Assassino no navio de cruzeiro? No navio cruzeiro Disney Wonder, uma tripulante britânica chamada Rebecca Corian desapareceu em 27 de março de 2011, e alguns acreditam que ela foi assassinada.
não apenas acreditam que Rebecca foi assassinada, mas também acreditam que as operadoras do navio de cruzeiro podem estar envolvidas em acobertar os detalhes horríveis. Sim, centenas de pessoas desaparecem porque caíram ao mar em navios de cruzeiro, mas isso pode ser atribuído a passageiros bêbados. Rebecca tinha mais de 1 ano de experiência no navio da Disney e não teria acidentalmente tropeçado e caído na água e morrido. De acordo com um policial solitário das Bahamas, que tentava desesperadamente obter justiça por Rebecca em 2011, a investigação estava cheia de falhas. E segundo o detetive particular contratado para investigar o misterioso desaparecimento de Rebecca, isso deveria ter sido considerado uma investigação de assassinato. A maioria dos investigadores honestos acredita que Rebecca foi atacada e seu corpo foi jogado no oceano, mas até hoje ninguém sabe quem poderia ter atacado e assassinado Rebecca. Número 6. Sequestrada pela tripulação? Em uma história horrível de 1998, Amy Lynn Bradley não apenas desapareceu de um navio de cruzeiro, ela foi considerada sequestrada. Isso aconteceu em 24 de março, quando seu pai acordou por volta de 5h30 da manhã e anotou lá. Então ela definitivamente ainda estava por perto nas primeiras horas da manhã, mas 30 minutos depois, quando seu pai voltou ao quarto, ela havia desaparecido. Amy Lynn Bradley desapareceu de sua cabine privada e nunca mais foi vista, mas aqui onde entra o sequestrador. Na noite anterior ao desaparecimento, Amy e seu irmão festejaram na boate do navio. O irmão de Amy aparentemente deixou a boate enquanto Amy estava conversando com um dos membros da banda do navio. O irmão dela mais tarde afirmou que Amy recebeu atenção especial não apenas dos membros da banda, mas também da equipe do navio de cruzeiro. A família de Amy alertou os trabalhadores do navio e o barco foi atracado. O navio inteiro foi inspecionado minuciosamente, mas ninguém conseguiu encontrar Amy. Isso levou a família a acreditar que a tripulação a havia sequestrado, mas, é claro, essas acusações nunca foram confirmadas. Número 5. Assassinato nos mares. Um homem de Utah enfrenta prisão perpétua depois de transformar uma viagem comum de cruzeiro em uma cena de assassinato. Tudo aconteceu em 2017, quando Kenneth e sua esposa tiveram uma discussão depois que ela disse, no navio de cruzeiro, que queria o divórcio. Má hora. Mas ainda assim, provavelmente, não vale um assassinato. Ele ordenou que a filha de 22 anos do casal saísse do quarto e, momentos depois, houve um grito vindo da varanda. A filha do casal correu de volta para dentro e testemunhou Kenneth espancando sua mãe até a morte. Guardas de segurança chegaram rapidamente depois. Obviamente, houve bastante caos e mesmo que os médicos tenham tentado salvar a vida da mulher, ela morreu devido ao trauma contuso. Kenneth foi acusado de assassinato em 1º grau e provavelmente receberá a prisão perpétua. 4. Um nascimento horrível. Se você está grávida de 9 meses, provavelmente não deveria embarcar em um navio cruzeiro. E ainda assim, uma mulher de Indiana, em outubro de 2011, deu à luz sozinha em um navio de cruzeiro durante uma viagem a St. Martin. Ela nunca pediu ajuda, não contou a ninguém a bordo, e o bebê acabou morrendo. Ela colocou o recém-nascido em uma toalha depois de dar à luz e o escondeu debaixo da cama, onde a equipe de limpeza mais tarde encontrou o corpo. Uma autópsia revelou que a criança havia nascido viva e poderia ter sido salva se ela tivesse recebido os cuidados adequados. Mas a mulher, chamada Alicia Kerr, que tinha 24 anos na época, estava aparentemente assustada, confusa e não sabia o que fazer. Ela acabou dando à luz àquele bebê em um banheiro, sozinha, em um navio de cruzeiro. E estava tão angustiada que assistiu impotente enquanto seu próprio bebê morria. Segundo o advogado de defesa de Alicia, ela não sabia que estava grávida na época e que a criança nasceu prematura. Mas com base nos exames médicos, a criança não estava prematura. Foi um parto normal e, infelizmente, uma história triste e confusa. 3. O Diamante da Princesa. Talvez o pior cruzeiro em que poderia ter estado em 2020 foi o Diamond Princess. A viagem começou a dar errado 3 dias depois, quando a China fechou todas as viagens da cidade interior de Wuhan. O mundo estava em pânico enquanto os passageiros relaxavam ao sol. No dia 2 de fevereiro, foi descoberto que um passageiro que havia deixado o navio 8 dias antes testou positivo para o novo coronavírus. O capitão foi instruído a retornar rapidamente para a Baía de Tóquio para que os passageiros da tripulação fossem testados e liberados. E a maioria de nós sabe o que aconteceu a seguir. Havia 2.666 passageiros e 1.045 tripulantes a bordo do Diamond Princess, totalizando 3.711 pessoas. Tudo começou em 10 infecções no primeiro dia, 10 infecções no dia seguinte, 41 infecções no terceiro dia e 66 infecções após isso. Acabou sendo um dos piores desastres infecciosos que já ocorreram em um navio de cruzeiro. 712 pessoas acabaram sendo infectadas a bordo e 14 dos passageiros morreram. O navio ficou 27 dias na Baía de Tóquio, enquanto o vírus devastava praticamente todos a bordo, causando danos imensos. No final, a maioria das pessoas conseguiu voltar para casa,
mas certamente tiveram muito mais do que esperavam quando embarcaram naquele navio. Talvez o fascinante do Diamond Princess seja que, na época, o navio representava mais da metade dos casos de Covid-19 documentados fora da China continental, e isso em apenas um navio e somente por causa de testes intensos. Logo descobrimos que o resto do mundo está em situação desastrosa semelhante. Número 2. Dedos escorregadios. Não há uma história mais triste do que a de Salvatore Nello, o avô que acidentalmente deixou sua neta escorregar pelos dedos e cair para a morte. Salvatore mais tarde se declarou culpado de homicídio culposo. O avô estava de férias com seu filho, nora e neta bebê. Eles estavam brincando com a menina perto de uma janela que pensava estar fechada. Salvatore era daltônico e deixou a menina ir, pensando que ela estaria apoiada no vidro. Mas em vez disso, ela caiu 11 andares e aterrissou no concreto do cais. Ela foi declarada morta imediatamente no local. Os pais da menina apoiaram o avô durante todo o processo judicial e se recusaram a apresentar acusações contra ele, pois sabiam que não foi intencional ou totalmente culpa dele. Salvatore não recebeu pena de prisão, mas se declarou culpado para que toda a história pudesse ser deixada para trás. Naturalmente, a família processou a Royal Caribbean Cruises, acusando-os de negligência grave por deixar uma janela do 11º andar aberta sem nenhum aviso. Até o momento, não foi informado se a família ganhou o processo contra a companhia de cruzeiros no tribunal. Número 1. Prisão perpétua. Essa história aterrorizante deveria ser o roteiro de um filme de terror. Um casal de adolescentes se separou e se afastou. Depois se reuniu 3 décadas mais tarde. Se apaixonou novamente como adultos, se casaram e, de repente, um deles assassinou o outro. Deixou o corpo no chão do banheiro de um navio de cruzeiro. Sim, o final dessa história vai do romance ao horror muito rapidamente. De acordo com o Baltimore Sun, Robert McGill, de Los Angeles, assassinou sua esposa Shirley McGill enquanto estavam em um navio de cruzeiro do Carnival. Robert foi posteriormente condenado à prisão perpétua por um juiz distrital dos Estados Unidos. Tudo aconteceu em 14 de julho de 2009. O aparentemente feliz casal estava em um cruzeiro de 5 dias rumo ao México. Era o 55º aniversário de Robert. Ele bebeu bastante em Cabo durante o dia, antes de voltar para o navio para a viagem de volta. Não se sabe muito sobre o que aconteceu entre o momento em que Robert e sua esposa embarcaram no navio e o momento em que ele a estrangulou até a morte. Mas o que torna essa história realmente chocante é que, depois que Robert deixou sua esposa morta no chão da cabine, ele trocou de roupa, subiu ao convés, fumou um charuto e tomou outra bebida. Ele se sentou com outro casal e, quando perguntaram onde estava sua esposa, ele simplesmente disse que a havia acabado de assassinar. Robert foi preso no momento em que o navio atracou em San Diego. Certamente havia algum tipo de doença mental envolvida com aquele homem. Então, qual a sua opinião sobre essas histórias loucas de cruzeiro? O que você acha que leva as pessoas a desaparecerem ou a se tornarem assassinas em navios de cruzeiro? Há algo relacionado ao estar no oceano? Deixe-me saber sobre os seus pensamentos, comenta aqui nos comentários, dá o like no vídeo, se inscreve no canal para a gente trazer cada vez mais vídeos como esse e confere o outro vídeo que nós fizemos aqui sobre os grandes desastres em alto mar. Esperamos você na próxima. Até mais!